Cripta do Silêncio. Havia corredores no Vaticano que não constavam em nenhum mapa. Ninguém falava sobre eles. Ninguém os limpava. E ainda assim, pareciam não acumular poeira. O Monsenhor Vitório della Morte os conhecia. Caminhava por eles como quem atravessa uma ponte entre mundos. Seus sapatos de couro pisavam o mármore escuro. Suas mãos seguravam um rosário feito de ossos e sua mente repetia salmos invertidos. A cada passo, ele descia, e a cada degrau, o som do mundo lá fora desaparecia. Restava apenas um zumbido, um sussurro mudo, vindo das pedras. Vitório era um exorcista da mais alta ordem, pertencente a uma divisão oculta do clero. Oficialmente, não existia. Seu nome não constava nos registros. Seu rosto nunca fora fotografado. Ele não atendia fiéis. Não rezava missas. Sua única função era manter o lacre da cripta. O nome real daquele lugar fora apagado da memória coletiva séculos atrás. Os poucos que sabiam tremiam ao tentar pronunciar. Na cripta do silêncio não havia ar, nem tempo, nem Deus. 700 anos antes, um manuscrito foi descoberto nas catacumbas de Antioquia, um evangelho não reconhecido, supostamente escrito por um dos anjos caídos. O texto relatava um acordo feito entre humanos e uma entidade pré-adâmica, uma forma de vida anterior à criação bíblica, banida por ser impura demais até para o inferno. O Vaticano escondeu o livro em um sarcófago de chumbo. Em volta dele, ergueu 33 muros subterrâneos, em cada parede. Uma cruz entalhada com símbolos jamais traduzidos. Em cada cruz, um nome, nenhum era de santo. Vitório era o último dos guardiões vivos, e sabia que o lacre estava se enfraquecendo. Tudo começou com os corvos. Eles voavam em círculos sobre a Basílica de São Pedro, mesmo em dias sem vento. Depois, vieram as crianças da escolinha papal. 6 delas desapareceram dentro da Capela Sistina durante uma excursão. As câmeras falharam. Os pais receberam desculpas, o Papa emudeceu. E então, nas paredes do convento vizinho, frases começaram a surgir, não grafitadas, gravadas, como se algo por dentro estivesse arranhando pedra. Quando Vitório entrou novamente na cripta, a temperatura era de outro mundo. Nem frio, nem calor. Algo neutro, desesperador. O ar vibrava em silêncio. E o sarcófago havia se movido 2 centímetros. Ele convocou os antigos. Homens esquecidos, velhos como mármore, vindos dos arquivos vivos do Vaticano. Cada um trouxe um fragmento da oração proibida. Quando juntaram os versos, perceberam que havia palavras novas. Palavras que nenhum deles escrevera. A oração se completara sozinha. E nela, o nome da entidade estava completo. A voz do sarcófago falou naquela noite. Não houve som. As bocas dos presentes sangraram. Seus olhos tremeram nas órbitas. A pedra se abriu sozinha. Dentro, não havia livro. Havia carne, mas não humana. Uma massa viva e pulsante, onde símbolos queimavam em brasa. Uma forma que não obedecia às leis da biologia. A coisa moveu-se como fumaça espessa. Tocou o ar, e ele se partiu como vidro. Luzes explodiram no teto. Os crucifixos viraram ao contrário. Um por um, os homens presentes se ajoelharam, não por fé, por imposição. O Vaticano ordenou silêncio absoluto. Os corredores foram selados com concreto e ferro consagrado. Mas era tarde. A coisa já havia deixado a cripta. Alastrou-se pelos livros, pelas tapeçarias, pelos anéis dos bispos. Penetrou os espelhos, as câmeras de segurança, os confessionários. O que saiu da cripta não era apenas um corpo profano. Era uma ideia, um código, um nome proibido que não podia mais ser esquecido. Uma semana depois, o Papa desapareceu. Os sinos tocaram sozinhos. Os arquivos secretos pegaram fogo e da fumaça saíram vozes antigas, algumas nem latinas,
outras que pareciam vir de antes da linguagem. Os anjos dos vitrais se viraram de costas. Vitório sobreviveu. Por alguns dias, escreveu cada linha de seu diário com os dedos em carne viva. Tentou se enforcar na biblioteca, a corda virou água. Tentou se afogar na pia batismal, a água virou vapor. Foi então que entendeu. A entidade não queria sua morte. Queria sua existência. Queria que ele fosse o arauto. E foi o que aconteceu. Quando os cardeais abriram a cela de Vitório, encontraram uma mensagem escrita em fogo nas paredes. O céu está vazio. O trono foi tomado. O silêncio agora governa. Hoje, o Vaticano funciona como sempre. Missas acontecem. Peregrinos entram, mas nada é como antes. Quem trabalha lá percebe sombras que não acompanham os corpos. Os vitrais mostram cenas que ninguém pintou. Padres esquecem suas orações no meio da missa e algumas noites. O sarcófago reaparece em lugares diferentes. No altar, no refeitório. Uma vez, no quarto de um arcebispo, sempre lacrado, sempre pulsando, sempre com mais nomes entalhados na tampa. Nomes que não pertencem a este mundo. Ninguém se atreve a abrir novamente. Mas dizem que o Vaticano já não manda. Apenas obedece. E a cripta do silêncio nunca foi totalmente selada. A Última Missa, de Santa Lúcia. Eu costumava rir de histórias de terror. As lia como passatempo, criações de mentes férteis que precisavam de fantasmas para preencher o vazio da morte. Sempre fui um homem racional, cético, um arqueólogo de fé extinta que dedicava sua vida a desenterrar ruínas de igrejas esquecidas, capelas enterradas pelo tempo, onde a fé e o medo coexistiam como pó e pedra. Mas depois de Santa Lúcia, depois daquela maldita igreja, eu não rio mais. Era outubro de 1998 quando recebi uma carta. Sim, uma carta, em pleno final de século. Veio de uma tal irmã Camila Ortega, do vilarejo de Vila Cruz, perdido no interior da Espanha, perto das montanhas de Cuenca. Dizia que haviam escavado parte de uma antiga capela subterrânea durante obras para restaurar a atual igreja da vila. E o que encontraram lá era impossível de explicar. Mas, segundo ela, minha especialidade poderia ajudá-los a compreender o inexplicável. Achei curioso. Aceitei. Cheguei ao vilarejo numa tarde fria, com o céu encoberto e uma névoa baixa envolvendo as ruas de pedra. Fui recepcionado por Camila, uma mulher idosa, de voz sussurrada e olhar pesado. Seus olhos evitavam os meus quando me levou até a igreja de Santa Lúcia de la Cruz, uma construção barroca com vitrais escurecidos e uma torre sinistra que mais parecia um dedo apontando para o céu. Lá dentro, o ar era denso, como se a própria igreja respirasse. O altar estava coberto por um pano vermelho, e os bancos, todos virados para o fundo da nave, como se repudiassem o púlpito. "Por que estão assim?" perguntei. Camila não respondeu. Apenas apontou para uma escada estreita atrás do altar. "É por aqui que se entra, mas devo avisá-lo, professor Vargas. Há coisas lá embaixo que não pertencem a este mundo." Desci. Sozinho. A escadaria de pedra levava até uma cripta, e abaixo dela uma segunda capela, construída em formato circular, como um labirinto invertido. No centro, um altar menor, coberto de símbolos antigos, não cristãos. Estavam gravados em ferro, como se queimados na pedra. No chão, uma mancha escura, e acima, uma cruz virada para baixo. Algo naquela sala era errado, não em aparência, mas em essência. O ar vibrava, como se sussurrasse sem emitir som. E eu, um cético inveterado, senti medo, medo real, medo sobrenatural. Levei fotos, desenhos e fiz anotações durante horas. Quando saí de lá, já era noite. Mas havia algo pior. A igreja estava diferente. As velas acesas
não lançavam luz. Os vitrais mostravam cenas que eu juro que não estavam lá antes. Não santos ou mártires, mas homens com olhos costurados e bocas abertas em um grito eterno. Na porta, uma criança me esperava. "O senhor entrou lá embaixo", disse ela. "Agora ele vai querer conversar com você também." "Quem?" "O que mora debaixo do altar. O que nunca foi batizado." A menina desapareceu na névoa como se fosse feita dela. Voltei ao chalé, mas naquela noite algo me acordou. O badalar do sino da igreja. 00:30, 3 vezes. Mas ninguém o tocava. A corda estava cortada. Nas noites seguintes, os fenômenos aumentaram. Paredes que murmuravam, objetos movendo-se, sonhos, não, visões com a cripta. E sempre ele. Uma figura encapuzada, de batina enegrecida, com olhos que ardiam como carvões e mãos cobertas por marcas em forma de cruzes invertidas. Ele se aproximava mais a cada noite e dizia sempre a mesma coisa: "Não há redenção para os que escavam os ossos da fé." No 8º dia, Camila me contou a verdade. Esta igreja foi construída sobre os restos de uma congregação proibida. Um culto disfarçado de seita católica que dizia ouvir a voz de Lúcifer pelo ventre da terra. Durante séculos, eles celebraram missas negras, onde o padre falava em línguas esquecidas e o sangue era o vinho real. Eles invocaram algo que atendeu e foi selado. Selado onde? Abaixo do altar, no círculo de pedra. Você o libertou quando tocou naquele símbolo com as mãos. Agora ele te conhece pelo nome. Ri, nervoso. Isso é superstição. É o que todos dizem, antes de começar a ver os bancos se moverem sozinhos. Naquela noite, tentei fugir do vilarejo, mas a estrada simplesmente não existia mais. Havia floresta onde antes havia caminho. O mapa não fazia sentido. E a única coisa que restava, iluminada por uma lua imóvel, era a torre da igreja, brilhando como um farol paranormal. Voltei. Não por escolha. Lá dentro, os bancos estavam cheios, mas ninguém tinha rosto. Sombras sentadas em silêncio absoluto, olhando para o altar. E lá estava ele, o padre sem nome, o invocado, o ser do subsolo. Ele me chamou para a frente. Você será o último. A missa final. A boca que trará meu nome para o mundo. Meu corpo andou até o altar. Eu não conseguia resistir. Era como se minha mente estivesse assistindo à minha própria condenação. As palavras saíam da minha boca como se fossem parte de mim, mas eu não as entendia. Até que tudo escureceu. Quando acordei, estava fora da igreja, sozinho, com um símbolo gravado no peito, um círculo com uma cruz partida. Fui embora de Vila Cruz naquela mesma manhã. Levei apenas o diário. Tentei contar às autoridades. Eles disseram que o vilarejo não existia, nem nos registros civis, nem em mapas antigos, nem nos arquivos da igreja, mas o símbolo ainda está comigo. Cresce, se move sob a pele. E todas as noites eu ouço o sino. 1, 2, 3 vezes. À meia-noite. Se você está lendo isso, que sirva de aviso. Há igrejas que não foram construídas para a fé, foram erguidas como portas, e algumas ainda estão entreabertas. O quinto banco. Desde pequeno, igrejas me causavam desconforto. Não medo exatamente, mas algo mais profundo, instintivo. Como se um animal selvagem rosnasse dentro de mim sempre que eu atravessava aquelas portas altas e pesadas. Talvez porque eu tenha crescido ouvindo que nelas se encontrava a salvação, mas tudo que eu vi nelas foi o silêncio. E em certos lugares, o silêncio grita. A paróquia de São Miguel ficava nos arredores de Manchester, Inglaterra, num vilarejo chamado Durnfield. Era uma construção de pedra gótica, tão antiga que as raízes das árvores próximas pareciam ter crescido junto com os muros. Eu a conheci quando fui chamado para um trabalho inusitado.
restaurar seu órgão de tubos, que há décadas estava em silêncio. Tinha 39 anos, era técnico em manutenção de instrumentos antigos, e receber aquele e-mail foi quase um alívio. Eu precisava do dinheiro e de um recomeço. O contrato era simples. 3 semanas em Durnfield, acesso irrestrito à igreja, moradia providenciada no chalé ao lado do cemitério. Os detalhes pareciam normais, exceto uma observação no fim da mensagem. Evite permanecer no interior da nave principal após a meia-noite. Assinado, Reverendo Gregory Farnsworth. Ignorei. Achei que era uma superstição local. Cheguei numa manhã cinzenta com o céu baixo e uma garoa fina tornando a paisagem ainda mais gótica. O reverendo Farnsworth era um homem magro, de cabelos grisalhos penteados para trás e uma expressão constantemente perturbada, como quem via algo que os outros não podiam. O órgão está na galeria oeste, mas não se incomode em ir agora, disse ele na primeira noite. Esta igreja, ela guarda o tempo de forma diferente. É melhor trabalhar durante o dia. Assenti, mesmo achando tudo aquilo exagerado. Mas naquela primeira noite, no chalé, tive um sonho. Não um pesadelo comum. Era algo grotesco. Estava dentro da igreja, sozinho. Os bancos estavam vazios, exceto pelo quinto da direita, onde um homem de terno preto e rosto borrado me encarava. Quando tentei me aproximar, ouvi um som como ossos se partindo, e acordei com o peito apertado, como se alguém tivesse sentado sobre mim. No dia seguinte, iniciei o trabalho. O órgão realmente precisava de uma restauração minuciosa e perderia dias apenas desmontando os tubos. A estrutura do templo parecia viva. As madeiras rangiam sozinhas, as velas se apagavam sem vento, e eu sentia, a cada passo, como se estivesse sendo observado. À medida que os dias passavam, percebi algo perturbador. Todas as madrugadas, exatamente à meia-noite, ouvia o som do órgão vindo da igreja. 3 notas, sempre as mesmas. Quando corria até lá, encontrava a porta trancada por dentro. Nenhum sinal de alguém. Confrontei o reverendo. Há algo errado aqui, falei. Alguém está entrando na igreja à noite. Ele olhou para mim com uma tristeza profunda. Não é alguém, Sr. Corbett, é ele, respondeu. Há mais de 100 anos, um homem foi assassinado naquele banco, o quinto da direita. Desde então, ninguém mais se senta ali, e à meia-noite ele toca as notas para lembrar ao mundo que ainda está aqui. Isso é ridículo, rebati, mas não com tanta convicção quanto gostaria. Na noite seguinte, levei meu gravador digital. Deixei-o ligado sobre o altar e fui dormir. Às 3 da manhã, acordei com a sensação de ter alguém no quarto. Corri até o gravador. A gravação estava inteira. Reproduzi. As notas estavam lá. 3, graves, solitárias. E ao fundo, uma voz quase imperceptível sussurrava. Volte, volte ao banco. Eu juro por tudo que ouvi isso. O reverendo Farnsworth me disse que muitos tentaram restaurar o órgão antes. Todos abandonaram o projeto. Um deles enlouqueceu e desapareceu na floresta. Outro se jogou do campanário. Você é o último, disse ele, como se estivesse me advertindo ou amaldiçoando. Mas eu era teimoso e curioso. Na 10ª noite, resolvi ficar dentro da igreja após a meia-noite. Escondi-me atrás do altar, com o celular gravando e uma lanterna à mão. O silêncio era sepulcral. Às 12 horas em ponto, as velas se apagaram sozinhas, uma a uma. Depois, as 3 notas ecoaram do órgão, mesmo com os tubos desmontados. E então, ele apareceu. Do nada. Sentado no 5º banco da direita. Um homem magro, de terno negro, com o rosto obscurecido por uma sombra que parecia impossível, como se o mundo se recusasse a revelar sua identidade. Levantei, tremendo. Quem é você? Ele virou lentamente a cabeça, como se a pergunta fosse absurda. Eu sou o que sobra quando esquecem de rezar pelos mortos, disse. Sua voz era como vento passando por folhas secas.
Ele se levantou. Seus passos não faziam som. Aproximou-se do altar. E pela primeira vez vi seu rosto. Era o meu. Dei um passo para trás, escorreguei e caí. Quando abri os olhos, ele havia sumido. Mas algo havia mudado. Algo em mim. Senti um frio no centro do peito, como se um buraco tivesse sido cavado por dentro. Fugi naquela mesma madrugada. Não me despedi. Deixei as ferramentas, os projetos. Nunca mais voltei a Durnfield, mas desde então ouço as notas. Sempre à meia-noite, mesmo aqui, onde moro agora, mesmo sem ter nenhum órgão por perto. Na minha casa há uma igreja de pedra, em miniatura. Apareceu sobre a cômoda na terceira noite após meu retorno. Ninguém sabe como. Eu tentei queimá-la. Ela reapareceu, em outro lugar, intacta. E todas as noites eu vejo, pelo canto do olho, o quinto banco, alguém sentado ali, esperando que eu volte. E sei que um dia eu vou, porque uma parte de mim nunca saiu daquela igreja. A Capela dos 9 Olhos. A estrada de terra que levava até o vilarejo de São Jerônimo do Limoeiro havia sido engolida pela mata há décadas. Nenhum mapa atual indicava sua existência. Apenas um padre idoso da diocese de Campina Verde mencionava em tom envergonhado que ali fora fundada uma das primeiras missões católicas da região, ainda no século XVIII, mas que desaparecera sem deixar registros, nenhum documento, nenhuma lápide, nenhum batismo, até o dia em que o seminarista Caio Mendonça recebeu uma carta, sem remetente, selada com cera preta e marcada com o símbolo de um olho atravessado por um prego. A mensagem era curta. A Capela da Visitação precisa de luz. Há vozes sob o altar. Venha antes da lua nova. O bispo achou que fosse alguma brincadeira de jovens, mas Caio, curioso e movido por uma inquietação que não compreendia, decidiu ir. Era jovem demais para ter medo. Era ingênuo o bastante para crer que tudo que fosse chamado de capela ainda fosse de Deus. No quinto dia de sua jornada, guiado por mapas antigos e trilhas esquecidas, encontrou o vilarejo. Apenas 7 casas ainda em pé, nenhuma habitada. A natureza havia tomado tudo, exceto a construção de pedra no centro da vila. Uma capela pequena, com paredes cobertas por limo e raízes. O campanário ainda existia, mas o sino estava rachado. E preso nele, um pano ensanguentado com símbolos que Caio não reconheceu. Entrou, o interior estava intacto, nenhum pó, nenhuma rachadura, apenas silêncio. O altar era de pedra escura, com marcas de queimadura. Acima dele, uma imagem que deveria representar a Virgem Maria, mas o rosto estava deformado. Olhos demais, mãos demais, e algo como chifres discretamente esculpidos sob o véu. Uma inscrição em latim marcava a base da imagem. Mater quieta, lux in umbra, mãe silenciosa, luz na sombra. A partir daquele momento, Caio não soube mais o que era sono. Na primeira noite, dormiu no banco de madeira mais próximo do altar. Sonhou com crianças caminhando ao redor da capela, todas sem olhos. No centro, uma mulher cantava com a boca costurada, e mesmo sem abrir os lábios, entoava um cântico invertido que doía nos ossos. Quando acordou, havia marcas de pegadas de lama ao seu redor, mas não havia chovido. Na segunda noite, ouviu os sinos tocarem sozinhos à meia-noite. Foi até o campanário. Nenhum vento, nada em movimento. Mas dentro do sino havia uma língua humana, ainda úmida. Na terceira noite, tentou rezar. Ao iniciar a Ave Maria, percebeu que sua voz saía invertida. Cada palavra, pronunciada de trás para frente, tentou parar. Não conseguiu.
Algo movia sua língua. Ao terminar, ouviu 3 batidas vindas debaixo do altar, como se algo tivesse acordado. No amanhecer do 4º dia, Caio decidiu abrir o alçapão atrás do altar. Encontrou uma escada de pedra em espiral, descendo na escuridão. Levou uma lanterna e desceu. O ar cheirava a sangue velho e incenso podre. Nas catacumbas abaixo, havia 9 celas circulares, todas com inscrições nas paredes feitas com garras ou facas. Cada cela continha uma cadeira de ferro com correntes quebradas. No centro, um círculo ritualístico com 9 olhos de vidro enterrados no chão. Todos pareciam acompanhar seus movimentos. No centro do círculo, um livro, encadernado com couro humano, tinta feita de ossos moídos, sem título. Ao abrir a primeira página, Caio viu seu próprio nome escrito em sangue fresco. Abaixo dele, uma data futura e uma frase: "Tu és o 9, a carne foi aceita. A mãe despertará." Caio recuou. Subiu as escadas, o altar agora estava coberto de carne viva. Pulsava. A imagem da santa havia aberto os olhos. 9. Cada um movia-se de forma independente. E o cântico começou, não no ar. Dentro de sua cabeça, Caion, 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 tu viste, tu me viste, tu me veste. Osim tentou correr. A porta da capela estava selada, com cera negra. As velas acendiam-se sozinhas, exalando um cheiro que lembrava placenta e podridão. As vozes agora vinham de todos os lados, todas infantis, todas dizendo seu nome. Algumas choravam, outras riam. No final do dia, ele encontrou um diário escondido sob o altar. Pertencia ao primeiro padre da missão, datado de 1784, nas páginas, descrições de rituais pagãos disfarçados de missa, sacrifícios de bebês indígenas, sangue de virgens derramado no batistério, e o pacto com uma entidade chamada Mater Quieta. Uma santa que não pertencia ao céu. Uma luz que brilha no escuro dos ossos. A mãe dos esquecidos, aquela que habita entre os espaços vazios das orações esquecidas. Caio tentou fugir pela janela lateral, mas ao atravessar o vidro, encontrou-se novamente dentro da capela, em frente ao altar. E o altar havia mudado. Agora havia uma figura sentada sobre ele, envolta em panos púrpura e negro, rosto encoberto, mas onde deveria haver um véu, havia carne pulsante com costuras, e mesmo assim, ela falava: "Você é meu, sempre foi. Te sonhei antes de você nascer." Caio caiu de joelhos. Tentou rezar. Nada saía. Apenas vômito negro e dentes. Muitos dentes que não eram seus. E então, viu seu reflexo na cruz de ferro. Seus olhos não estavam mais ali. No lugar, buracos fundos, dentro deles, pupilas que rodavam em sentidos contrários. Nos registros da diocese, o desaparecimento de Caio foi considerado inexplicável. Nunca encontraram seu corpo, mas padres que passaram pela região afirmam que, em noites de lua nova, sinos tocam em alguma floresta adormecida, e uma voz jovem reza preces sem sentido, até que o som se transforma em gritos. E às vezes, antes do som cessar, um nome é pronunciado 3 vezes: Caio, Caio, Caio. A capela da Visitação permanece oculta, sua localização muda, dizem. Aparece em diferentes lugares, às vezes atrás de igrejas abandonadas, outras no final de cemitérios esquecidos. E quem entra nela, nunca mais volta com os mesmos olhos.